Se eu estou falando em vacina, desde 2020, qualquer pessoa no país inteiro tem indicação de vacina. Sabe por quê? Porque a gente está tendo casos de febre amarela em locais onde a gente não tinha antes. Região Sudeste e região Sul, ela quase não tinha casos antes. Agora a gente tem. Então a gente tem macacos contaminados em toda a região de Mata Atlântica, no Brasil inteiro, e só uma pequena faixa inicialmente no Nordeste não tinha casos. O Ministério até deixou esses municípios sem, mas a partir de 2020 ele falou, todo mundo vacina. Como é que funciona a vacina? Esse é um outro ponto importante. Quantas doses de vacina uma pessoa tem que tomar? Se a pessoa foi vacinada enquanto criança, se ela vai vacinada aos 9 meses de idade, a partir dos 9 meses já foi, ela tem que tomar uma segunda dose até os 5 anos de idade. Então, em geral, a criança faz 2 doses, uma com 9 meses e outra até os 5 anos de idade. Se essa pessoa ela foi vacinada na fase adulta, ou seja, na verdade, se ela foi vacinada após 5 anos de idade, ela vai tomar só uma dose de vacina na vida. Ah, professor, mas eu tenho um tio, então eu moro numa região onde a gente fazia cada 10 anos a vacina. E meu pai, por exemplo, já tem 3 ou 4 doses de vacina, porque a cada 10 anos fazia. Até 2016 era assim, mas isso mudou. Então o OMS, desde 2016, já recomenda fazer uma dose só na vida se você fez a dose depois dos 5 anos de idade. Se fez antes dos 5 anos, não, a gente faz 2 doses, porque é uma com 9 meses e outra até 5 anos. Mas se fez acima dos 5 anos de idade, eu vou fazer uma dose só na vida e é essa a recomendação atual. Não vou repetir de 10 em 10 anos mais, certo? Bom, continuando na história da vacina, por que tem tanto burburinho com a vacina? Porque é uma vacina de vírus atenuado, de vírus vivo. E se eu tenho uma vacina de vírus vivo, mesmo que atenuado, ela pode dar problema, né? A gente não vacina, em geral, acima de 59 anos de idade, a não ser em áreas onde eu tiver um risco muito grande, e aí a gente discute ou não fazer acima de 60 anos, porque o risco de complicação é maior, ele é o dobro. A gente tem 1 para cada 200 mil em efeitos colaterais graves, enquanto na população em geral é 1 para 400 mil, mas a gente discute em algumas situações fazer em quem nunca fez e tem mais de 59 anos. Então, se eu estou falando de vacina de febre amarela, com vírus vivo atenuado, com risco de efeito colateral grave, nós temos que falar num mais um assunto que vai cair na prova para vocês. Pois é, algumas questões têm cobrado isso aqui, ó. Quem não deve tomar vacina de febre amarela? É uma vacina de vírus vivo, é uma vacina que pode dar problema e a gente não recomenda crianças abaixo de 9 meses, porque ela ainda não consegue segurar essa proteção, mulheres amamentando, crianças menores que 6 meses na amamentação, então se a criança tiver mais de 6 meses não tem problema. Alergia grave ao ovo, HIV, com CD4 abaixo de 350, porque CD4 baixo pode fazer infecção mesmo com vírus vivo atenuado e a gente fica de olho. Pacientes que estejam em quimioterapia, em radioterapia, não vão fazer vacina contra a febre amarela. Além disso, pacientes com doenças autoimunes, com tratamento imunossupressor, e nós estamos falando aqui dos MABs, por exemplo, rituximab, a gente não faz. Enquanto ele estiver fazendo esse MAB, a gente não pode fazer vacina de febre amarela. Ele tem que ter parado durante algum tempo e não pode voltar depois de algum tempo também, aí vai variar de MAB para MAB, que a gente tem que olhar. Então, esse tipo de cuidado, isso aqui tem sido cobrado em provas para a gente evitar de fazer a vacinação nesse grupo. Professor, mas você não colocou aqui gestante. Gestante pode, então, tomar a vacina de febre amarela? Em situações onde eu tenha casos, sim, eu posso aplicar isso. Por muitos anos a gente não fez vacinação de febre amarela em gestantes, mas atualmente, dado um aumento dos casos, e principalmente nas regiões onde a gente tem mais casos, a gente tem discutido também fazer, apesar de evitável, inclusive fora do Brasil em alguns lugares.
tá bom? Então, de um jeito ou de outro, é muito importante saber quem não deve tomar a vacina, entender a história de vacina, porque isso tem caído em provas e tem se repetido em outras questões, e a gente está sempre de olho.